o Mundial de Clubes ainda rende, e muito. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, deixar o seu dislike, dar a sua opinião nos comentários, compartilhar o nosso conteúdo nos seus grupos preferidos de WhatsApp, porque o Mundial de Clubes segue gerando discussões e a atuação do Flamengo fez com que muita gente tivesse a certeza de que a distância Europa-Brasil ela não é tão grande assim, ou que a distância do Flamengo para o futebol europeu não é tão grande assim. E de fato eu concordo em parte, porque lembremos, e eu já falei isso em outro vídeo, este é um Flamengo muito europeu, com jogadores de rodagem europeia ou jogadores com passagem no mercado europeu que chegaram a interessar o mercado europeu, comandados por um técnico europeu, com ideias europeias, com execuções de modelo de jogo também europeias, com métodos europeus de treinamento. Então sim, o Flamengo descolou dos outros times no futebol brasileiro porque ele faz o que hoje é feito com excelência no melhor futebol do mundo, que é o futebol europeu. Outro time que descolou dos outros em vários momentos da temporada, pelo menos em nível de atuação, foi o Santos, que também tem métodos extremamente modernos. Aí você vai falar, mas é o Sampaoli ele é argentino, mas hoje com métodos globais de treinamento, ou seja, o Sampaoli está alinhado com o que está sendo feito de bom no futebol europeu. E aí a questão da diferença. Poxa, será que o Flamengo poderia competir numa Premier League, no futebol espanhol? Será que ele conseguiria jogar Champions? Sempre tem esses debates. Isso também aconteceu, sejamos realistas, com o Corinthians em 2015. Teve gente falando que o Corinthians disputaria a Champions, o Corinthians do Tite, que de fato foi o melhor Corinthians do Tite, foi aquele de 2015, que ganhou o Brasileiro e de uma maneira de fato muito agradável de ver jogar. Era um modelo de jogo muito moderno, muito alinhado com o que também acontecia de melhor. E o Tite é um técnico alinhado com o que acontece de melhor no futebol europeu. A diferença hoje na seleção é que ele não consegue executar isso toda hora, porque ele está com jogadores mais sazonalmente. Mas voltando a falar de Flamengo, de Santos, futebol brasileiro, futebol europeu, a questão é, você pega a final do Mundial e diz, poxa, o Flamengo jogou de igual para igual. Eu, num outro vídeo também, já questionei esse de igual para igual. Acho que o Flamengo não abriu mão da sua forma de jogar, por mais que em alguns momentos do jogo tenha sentado um pouco lá atrás, tenha recuado um pouquinho mais as linhas ou tenha atacado um pouco menos os zagueiros com bola do time do Liverpool. Acho que se alguém abriu mão, minimamente que seja, da sua maneira de jogar, esse alguém foi o Flamengo, que é altamente compreensível, tem zero de condenação aí, é normal, porque o Liverpool tem esse estilo de imposição que pode trabalhar a posse e pode ser muito vertical, então até quando está sendo atacado, isso ficou provado no gol do Liverpool, o ataque do Flamengo, cabeçada do Gabriel, acabou gerando o contra-ataque, gol do Firmino na prorrogação, e em vários momentos o Flamengo foi machucado por esse estilo vertical do Liverpool de bola longa. Então quando parecia que o Flamengo estava confortável no jogo, o Liverpool ia lá, tirava o Flamengo da zona de conforto, e se alguma equipe ficou nas cordas na final, em momentos é verdade, esse alguém foi o Flamengo, o que também não é demérito nenhum, o que não tira para mim a melhor atuação de um brasileiro nesse formato de Mundial. Teve muita gente lembrando do Vasco em 98, e tem razão, acho que de todas que eu vi, foi a grande atuação de um brasileiro derrotado na final do Mundial, mas o Vasco tirou completamente o Real Madrid da sua zona de conforto, pressionou de fato o Real Madrid. Mas o que esse jogo diz? Ele diz que o futebol brasileiro está no mesmo nível? Não, não diz. Porque uma coisa é em um jogo eu conseguir, em alguns momentos do jogo, igualar a intensidade ou incomodar o adversário. A outra é, e imaginemos para aqueles que defendem a tese de que os melhores clubes brasileiros, não só nessa temporada, mas em outras, disputariam o campeonato A, B ou C na Europa, imagine o Flamengo jogar 38 rodadas contra aquele nível de intensidade. Ah, mas nem todo mundo na Premier League é Liverpool. Não, mas todo mundo na Premier League tem aquele grau de intensidade. Não necessariamente com a mesma qualidade, não necessariamente com a mesma efetividade, mas o nível de intensidade com bola, sem bola, é muito próximo daquilo ali, daquele padrão de pouquíssimo espaço, de transições rápidas, de pegada, de pressão na saída de bola, com modelos variados, mas a intensidade é aquela. Então você multiplica por 38 e aí você vê se os clubes brasileiros aguentariam aquilo. E olha que, de novo, a gente está falando de um clube brasileiro completamente fora da curva e muito mais próximo da curva europeia. Mas aí lembremos, e aí você vai, eu já disse isso aqui no canal também, teve muita gente criticando. O Flamengo jogou contra o Santos e os dois jogos foram bem incômodos
para o Flamengo. Ele ganha por 1-0, mas no momento em que o Santos estava até bem no jogo, quando o Gabriel faz um dos gols mais bonitos do Brasileiro. E o 4-0 você vai falar, mas é pouca intensidade, o Flamengo não estava muito aí para o jogo. Beleza, você pode relativizar, acho que existe aí um grau de subjetividade nessa análise, mas era o time titular do Flamengo. Aí você pega e suponhamos que o Flamengo enfrentasse outros 19 Santos no Campeonato Brasileiro. Você acha que a distância ia ser a mesma? Você acha que a diferença, o abismo do Flamengo seria de 16 pontos para o vice-líder, ou para o terceiro colocado, ou para o quarto? Acho que dificilmente seria. Então, no Brasil, nós não temos um padrão Santos, um padrão Flamengo, ou como não tinha em 2015, o padrão Corinthians. Então, é normal que você descole muito quando você tem um nível altíssimo de competitividade. E aí lembremos de novo, a final da Libertadores também foi um recado de que esse time é muito acima da média para o Brasil, porém o River foi melhor que o Flamengo na final, obviamente porque tem um trabalho de 5 anos, mas é um trabalho também moderno, é um trabalho também muito no padrão europeu do que se pratica hoje de mais excelência no futebol. Então calma na hora de pegar o recorte de um jogo ou de momentos do jogo e achar que aquilo representa a regra geral. Porque a regra geral é os melhores estão lá, os melhores são lapidados lá, os melhores são estimulados lá. Então você pode perfeitamente ter um jogador X aqui que não renda tanto e cai nas mãos de um método melhor, de um padrão melhor, de uma estrutura melhor e esse cara exploda, porque o contexto também diz muito do rendimento do jogador. O Gerson é um exemplo reverso. Ele não funcionou no futebol europeu como poderia, porque talvez o nível de exigência fosse muito alto para aquilo que ele pudesse entregar. Ele chegou aqui, continuou sendo lapidado num padrão europeu que era o do Jorge Jesus, mas com outro nível de enfrentamento, e o Gerson virou um jogador monstruoso, que de fato talvez sempre estivesse adormecido ali, mas precisou de um contexto específico para explodir, e isso vale para outros. Nada tira o mérito do trabalho do Jesus e do Flamengo, que é um trabalho mágico, maravilhoso, e não se tira nada dele quando a gente tenta colocar o futebol brasileiro, e não é um problema do Flamengo, é um problema acho que geral de ideias, de estrutura, de estímulo. Não se tira nada desse Flamengo quando você imagina que, cara, uma coisa é isso aqui, a outra coisa é você querer projetar essa realidade no futebol europeu e achar que a diferença e a distância elas são as mesmas. Não são. A diferença do Flamengo para cá é enorme. Agora, como os próprios jornais ingleses falavam antes da final do Mundial, o que o Liverpool ia enfrentar não era novidade para o Liverpool. O Liverpool enfrenta aquilo, ou naquele nível de pressão alta, de toque, de transições, de jogadores talentosos, ele enfrenta aquilo semanalmente, com maior ou menor qualidade, mas aquilo não era novidade para o Liverpool. O Liverpool para o Flamengo acho que representava uma grande novidade e um grande salto. E nessa zona de desconforto, o Flamengo foi muito bem. Foi excelente, eu diria. Fez uma final extremamente digna e que poderia sim ter saído campeão sem problema nenhum. Até porque toma um gol num momento de N detalhes, né? Mas o Flamengo fez um jogo enorme, o que não tira a distância que existe hoje do futebol europeu para cá. E é normal pelo tamanho do investimento. O próprio Jorge Jesus falou, cara, é difícil comparar quando a gente está falando de um elenco que vale 10 vezes mais no mercado. É um elenco que vale 10 vezes mais por uma série de fatores, né? O fato de estar na Premier League, os caras já foram testados no futebol europeu, tem passaporte comunitário, tem uma série de comodidades que acabam elevando o preço desses caras. Mas o fato é que é um custo 10 vezes maior. O que não quer dizer que o Liverpool seja 10 vezes melhor que o Flamengo. Acho que não é, e o jogo em parte mostrou isso. Mas que o futebol europeu é melhor que o futebol sul-americano hoje como um todo, isso não dá para negar. E não estamos falando de produção de talentos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quem produz mais talentos, a Inglaterra ou a Argentina? Não tenho nenhuma dúvida que é a Argentina. Mas qual futebol é melhor? Qual liga é melhor? Essa é uma questão. Onde estão os melhores? Onde eles são produzidos, lapidados, testados, treinados e onde eles se enfrentam. O nível de enfrentamento só eleva todo o sarrafo. Então calma na hora de fazer essas comparações precipitadas. Nós somos pentacampeões do mundo, o futebol sul-americano produz os maiores talentos do planeta, seja no Uruguai, seja na Argentina, seja no Brasil, mas uma coisa é a produção, a outra coisa é a lapidação e o uso. Aí eu acho que a gente ainda está muito distante. Pode melhorar? Pode melhorar. E quanto mais a gente fizer esse intercâmbio, quanto mais os caras vierem para cá, se a gente mandar treinadores para lá, quanto mais a gente pensar o jogo, melhor ele vai ficar. O jogo, como eu já disse, N vezes não é uma pelada de final de semana que acontece de forma toda improvisada e na base simplesmente da osmose. É treino, é repetição, é teste, é scout, é ciência, é análise e, obviamente, é muito
talento, mas o futebol profissional, ele não é um jogo de final de semana na esquina da sua casa. É isso, um grande abraço para você, fique ligado sempre por aqui, deixe seu like, seu dislike, se inscreva no canal, toque na notificação e o mais importante, vá, mas volte. Tamo junto.